Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022, fazendo uso da lição dos adultos, que tem como tema a supremacia das Escrituras e subtema a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Essa daqui é a revista que nós estamos fazendo uso. A próxima lição será a lição de número 5, programada para 30 de janeiro de 2022, que tem o título Como Ler as Escrituras. Olha que interessante, o comentarista, o pastor Elienay Cabral, ele nos traz a ideia, aliás, o pastor Douglas Batista, ele nos traz a ideia de como lermos as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não deve ser lida como um livro de poemas, um livro de contos normal, natural. Não deve ser lida como um livro de direito, de leis. Não deve ser lida como um livro comum, como um jornal. Ela tem uma especificidade na sua leitura. É necessário que alguns detalhes sejam observados ou não haverá compreensão ao ler a Bíblia. E a nossa leitura diária hoje, segunda-feira, está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2, cuja epígrafe diz: todos os leitores da Bíblia também a interpretam. Todos os leitores da Bíblia também a interpretam. E isso até para rebater alguém por aí que diz que a Bíblia só deve ser interpretada se for por fulano de tal, membro daquela religião. Todos leem, todos a interpretam. Então nós vamos agora ver alguém que leu e interpretou a Bíblia Sagrada, que foi o profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, aqui nós estamos falando do rei Dário, vou ler o versículo 1. No ano primeiro de Dário, filho de Assuério, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aí volta de novo, versículo 2 diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, eu entendi pelos livros que o número dos anos que o Senhor falou ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, nós estamos falando do cativeiro babilônico, era de 70 anos. Pronto, Daniel leu e entendeu. A Bíblia toda está repleta desse tipo de coisa: ler e entender, interpretar, compreender. Você pega um livro como o livro do Apocalipse, se você bem analisar, ele tem divisões. Você pega um livro como o Evangelho de João, e você vai perceber que ele também tem divisões. João tem formas de abordar. Você pega o Atos dos Apóstolos e você vai compreender que o Atos dos Apóstolos, ele narra até certo ponto a história da igreja nascendo, da igreja surgindo. Aí depois de certo ponto ele começa a mostrar o evangelho aos gentios. Aí vem a narrativa de Paulo ter se convertido, da conversão de Paulo, e mostra Paulo agora nas viagens missionárias. E aí ele vai expandindo, sempre tendo uma ideia. Você pega a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, como nós estudamos já na lição passada. O Antigo Testamento vem ali dividido em lei, história, poesia, profecia. Aí você entende cada livro. Inclusive, é salutar que quando nós lermos o livro de Lamentações de Jeremias, apesar de ser um livro profético, ele faz parte dos profetas ali, nós devemos ler Lamentações de Jeremias com pesar, com lágrima nos olhos, com tom de voz abatido, porque ele está falando de alguém que está registrando atos dos judeus que foram cativos para a Babilônia. Quando nós lemos os salmos, ao contrário, os salmos já é louvor, então tem que ser com tom altivo, tem que ser falando alto. O provérbio já é com a voz firme, porque é um ensinamento. De sorte que quando você entende as divisões da Bíblia, você vai entender a Bíblia como é que ela está escrita. Você vai conseguir interpretar. A interpretação leva em consideração os costumes, a interpretação leva em consideração a arqueologia, a interpretação leva em consideração a gramática,
e muitas outras coisas, a radical de uma palavra e assim por diante. De sorte que o profeta Daniel estava no cativeiro. Ele foi levado ao cativeiro, ainda jovem, fazendo parte da elite, foi levado ao cativeiro, e lá no cativeiro teve inúmeras experiências, como a primeira delas é a experiência de não comer o manjar do rei, a segunda delas é a experiência dele ver aquela grande estátua de Nabucodonosor dividida em partes, que inclusive representa as eras em momentos futuros, os reinos do mundo, os seus governantes. Depois ele teve a visão, ele registra a história daquela estátua que parece um obelisco feito pelo rei Nabucodonosor, todo de ouro. Lá na frente vem outros episódios, a mão que escreve na parede, onde passa ali o reinado dos babilônicos para os medo-persas. E lá na frente o próprio Daniel vai parar na cova dos leões. Mas este mesmo Daniel era alguém que, dentre outras coisas, examinava as escrituras. Ele lia as escrituras. Ele pegava os detalhes do que estava escrito e comparava, observava detalhadamente. E ele chega aqui nesse capítulo 9, versículo 2, e olha que Daniel é o homem que recebeu informação de anjo. O anjo veio, disse: ó Daniel, homem muito desejado, desde o início do teu jejum, da tua consagração, que a resposta veio. E o anjo vem e traz para Daniel coisas futuras que o Daniel também não entendeu. Quando Daniel meio que franziu a testa assim, por não entender, o anjo diz: calma, sela a interpretação, porque ela não é para os teus dias. Mas Daniel era preocupado em analisar, porque tudo, meus queridos, está aqui registrado. Tudo está aqui registrado. Há quem não lê a Bíblia Sagrada e não sabe o que está perdendo, porque o que há de acontecer, digo eu, daqui a 1007 anos e 45 dias, já está registrado na Bíblia. 7 anos da grande tribulação, 45 dias entre a grande tribulação e o milênio, e 1000 anos do milênio, já está registrado. Posterior a isso vem juízo final, novo céu e nova terra. Nós já temos registrado. As coisas que passaram apontam para o presente e coisas do passado também apontam para o futuro. Leia aí Isaías 66:8 e veja a nação de Israel sendo restaurada em 1948. Igualzinho, o profeta Daniel leu e entendeu que os 70 anos que o Senhor havia falado por intermédio dele, por intermédio de Jeremias, melhor dizendo, que o que falou por intermédio dele foi as 70 semanas, que vou comentar sobre ela também. Os 70 anos que o Senhor comentou, que o Senhor falou por intermédio de Jeremias, estavam cumpridos, já estavam prontos. Aí agora Daniel muda o seu perfil e vai orar pedindo a Deus que restaure o seu povo. Você lembra que Salomão, na inauguração do templo lá atrás, fez uma oração a Deus e disse: ó Senhor, se o teu povo for cativo e o teu povo se lembrar deste local, que ele estava inaugurando o templo, e orar voltado para este local, Senhor, restaura o teu povo. Aí Deus volta para Salomão em resposta a essa oração e diz: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, etc, voltado nesta direção, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, eu os restaurarei. Neste sentido, Daniel, que também entendeu isso, foi orar, e a Bíblia nos diz que ele parece que 3 vezes ao dia, ele orava com a janela voltada na direção de Jerusalém, pedindo a Deus que restaurasse o povo de volta a Jerusalém. Uma circunstância que nós sabemos que cumpriu-se porque foi Deus que prometeu, mas impossível os judeus terem perdido tudo, ido para o cativeiro, lá no cativeiro perdido toda a sua estrutura, toda a sua raiz com relação ao que estava lá atrás em Jerusalém e ainda conseguir voltar. E Deus é tão bom que o povo voltou e o rei mandou junto com o povo alguém para fazer a restauração do templo, a restauração dos muros, a restauração dos ensinamentos, dos cultos, das cerimônias e assim por diante. Logo, você deve ler interpretando as escrituras, porque todos nós temos este privilégio. Não fique somente ouvindo o que alguém diz, ou como diz o Cyrus Borbe, sendo um papagaio, repetindo. Confira o que está escrito. Falei do profeta Daniel. Daniel profetizou as 70 semanas vindas direta por um anjo que trouxe a ele as 70 semanas de ano, da qual falta cumprir uma semana. Falta cumprir 7 anos, que é a grande tribulação,
Oxalá que a grande tribulação começasse hoje, porque nós assim teríamos o arrebatamento hoje. Deus abençoe a todos. Domingo na Escola Dominical. Questione mais teu professor sobre isto. Fica na paz do Senhor.